Bem-vindo novamente a todos. Eu vou falar hoje sobre um outro teste importante, que é para sabermos quando uma série converge ou diverge, que é o teste da raiz. Bom, o que o teste da raiz diz? Se você considerar uma série numérica qualquer, genérica, sua pergunta é: essa série converge ou essa série diverge? Esse teste te responde isso em alguns casos. O primeiro caso é quando você calcular esse limite da raiz nésima do módulo do termo geral a n e garantir que esse limite é menor do que 1, o que o teste diz nesse primeiro caso? Que a série é absolutamente convergente. Portanto, ela é convergente. Novamente, se você garantir que esse limite da raiz enésima do módulo de AN é menor do que 1, o teste da raiz garante para você que a série é absolutamente convergente. Portanto, ela mesma converge. Outro caso, e se for maior do que 1 esse limite? O teste nos garante, nos fornece que a série é divergente. Professor, e o caso em que esse limite é igual a 1? Assim como o teste da razão, o teste da raiz nos diz que ele é inconclusivo. Ou seja, existem séries que divergem, que quando você aplica o teste da raiz dá 1, e existem séries também que convergem, que quando você aplica o teste da raiz dá 1. Como dá 1 em ambas, o teste ele se torna inconclusivo. Eu preparei 2 exemplos para a gente discutir neste vídeo. Estes exemplos vão servir como base para a nossa atividade avaliativa e a nossa primeira avaliação, primeira prova. Primeiro exemplo, vamos estudar a convergência da seguinte série: 2n mais 3 sobre 3n mais 6, que é o termo geral, elevado a n. Tá? Todas as vezes que vocês virem um exercício que envolve convergência, o estudo de convergência ou divergência de séries, e o termo geral possui um expoente elevado a n, um expoente n, é uma boa alternativa vocês considerarem o teste da raiz, ok? Nesse caso aqui a gente vai fazer isso, tá? Como tem essa potência n aqui, o expoente n, eu vou tentar utilizar o teste da raiz. Primeiro, a gente separa quem é o nosso enésimo termo. Quem é o nosso termo geral, AN? AN é igual a 2n mais 3 sobre 3n mais 6 elevado a n. Isso aqui para qualquer número natural n. Então, o que o teste da raiz pede para calcularmos? O limite da raiz enésima desse termo, em módulo. Então, a gente tem que considerar o limite quando n vai para mais infinito da raiz enésima do módulo de AN. Quem é AN? AN é exatamente esse termo aqui. Então, fica módulo 2 elevado a n mais 3 sobre 3n mais 6 elevado a n. E aqui está a explicação. Do porquê que a gente aplica, é uma alternativa excelente, aplicar o teste da raiz quando se tem estudo da convergência com termo geral envolvendo um expoente n. Por quê? Porque quando você tira a raiz enésima de algo elevado a n, eles se cancelam. Esse limite se torna, portanto, o limite, quando n vai para mais infinito, de quem? De 2n mais 3, já que os n se cancelaram na raiz e na potência, no expoente, 3n mais 6. Se você colocar o n em evidência, você vai ter o limite, quando n vai para mais infinito. Bota o n em evidência em cima, fica n, que multiplica 2 mais 3 sobre n, dividido por, bota o n em evidência embaixo, 3 mais 6 sobre n. Muda a cor. Essa parcelazinha aqui, quando n vai para infinito, ela vai para 0. E essa outra parcela, quando n vai para infinito, ela vai
para zero. Esse n se cancela com esse limite então é 2 sobre 3. 2/3 é menor do que 1, portanto, a série converge. Para a gente finalizar esse vídeo, eu preparei um outro exemplo para a gente discutir. E ele pergunta, assim como no teste da razão, eu pergunto quais são os valores de x para os quais essa série aqui converge. Tá? Então, quais são os valores de x que, ao serem colocados no lugar desse x, por exemplo, 10, a série resultante é uma série convergente. Novamente, nós temos aqui um indicativo para nós usarmos o teste da raiz, tá? Que é esse n como potência, n como expoente. Então, nós precisamos, para aplicar o teste da raiz, precisamos calcular esse limite, que é a raiz enésima do módulo de an, que é o termo geral da série. Isso aqui é igual ao limite, quando n vai para mais infinito, da raiz enésima. Quem é a n nesse caso? É x elevado a n, que é o termo geral da série. Como está em módulo, eu boto o módulo de x elevado a n. Voltando. Módulo, raiz enésima do módulo de an. Mas quem é a n? X elevado a n. Como está em módulo, eu boto o módulo de x elevado a n. Tudo bem? Isso aqui se torna o limite, quando n vai para mais infinito, da raiz enésima. X elevado a n em módulo é o mesmo que o módulo de x elevado a n. Novamente, o radical se cancela com o expoente, e isso se torna limite quando n vai para mais infinito do módulo de x. Isso aqui não depende de n, portanto, é uma constante no limite na variável n indo para infinito. Isso aqui é igual a módulo de x. E a gente para aqui e faz como no vídeo do teste da razão. A gente pergunta como eu quero que essa série convirja, eu preciso considerar aqui alguns casos para o teste da raiz. Se isso aqui for menor do que 1, a série converge. Esse é o teste da raiz que garante. Se isso aqui for maior do que 1, a série diverge. E se for igual a 1, o teste é inconclusivo. Tá? O que nós precisamos fazer aqui para finalizar a questão é estudar apenas esse caso. Porque para os dois casos anteriores, o teste da raiz garante que ou a série converge para o caso que é menor que 1, ou a série diverge para o caso que é maior que 1. Então, para o caso igual a 1, pode ser que ela convirja, pode ser que ela divirja. Nós precisamos considerar esse caso quando o módulo de x é igual a 1. Mas módulo de x é igual a 1 se somente se x é menos 1 ou x é 1. E esses são exatamente os dois casos que nós estudamos lá no teste da razão. Essa série aqui diverge quando x é igual a 1, porque é a soma infinita de números 1s. E ela também diverge quando x é menos 1, porque as suas somas parciais não convergem, né? Elas formam uma sequência alternada, fica alternando de número. E quando x é menos 1, quando a gente coloca no lugar do x aqui menos 1, essa série diverge. Por quê? Porque suas somas parciais vão ficar alternando entre 0 e entre menos 1. Entre 0 e entre menos 1. Entre 0 e menos 1. Ou seja, as somas parciais divergem, o que, por definição, garante que essa série também diverge. Resposta para a questão, portanto, ela converge apenas quando x é menor que 1.
que é exatamente a conclusão que nós obtivemos quando estudamos o teste da razão.